Chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial sobre os eventos finais da história desse mundo. Estamos olhando nas profecias, especialmente Daniel e Apocalipse, para entender os eventos que vão ter lugar na história humana daqui para frente. E olha, quantas revelações surpreendentes estamos aprendendo. E se você por acaso perdeu ou perder algum desses episódios desta série que terá 12 capítulos, você pode voltar aqui no nosso canal, Arilton Oliveira, no YouTube, e você pode assistir todos esses episódios se você desejar. Hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o selamento final do povo de Deus, chamados no Apocalipse dos 144 mil. Já ouviu essa expressão? Os 144 mil selados de Israel? Pois esse é o tema que hoje nós iremos abordar. Eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia e a se juntar a nós nesse estudo. Como você sabe, a gente não começa aqui a estudar sem antes fazer uma oração. Então, antes de aprendermos mais sobre o selamento final, eu queria convidar você para nós fazermos uma oração, pedindo a bênção de Deus para esse momento de estudo. Ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado por estarmos juntos para mais um estudo da Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua voz através da mesma, por isso, Pai, nos abençoa. Queremos entender esse tema que é um tema tão especial na Bíblia. Abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então ao tema de hoje. Queria convidar você para Apocalipse capítulo 7. Esse tema do selamento dos 144 mil aparece tanto em Apocalipse 7 quanto em Apocalipse 14. Aliás, são os únicos dois capítulos da Bíblia que tratam desse tema. Em nenhum outro local você vai encontrar esse assunto. Então vamos dar uma olhadinha para Apocalipse capítulo 7. O verso 1 começa assim. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. O que João viu aqui em Apocalipse capítulo 7? Ele viu 4 anjos. E esses 4 anjos estavam segurando os 4 ventos da terra. Aqui nós podemos entender 4 anjos, cada um deles em um ponto cardeal da terra, norte, sul, leste e oeste. E eles estavam segurando os ventos para que nenhum vento soprasse sobre a terra. O que significa esse segurar dos ventos? O que significa ventos em profecia? A resposta aparece aqui, em Jeremias capítulo 4, versos 11 a 13, onde o profeta escreveu assim: Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: Vento abrasador, dos altos desnudos do ermo assopra diretamente à filha de meu povo, não para padejar nem para alimpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte. E então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, e os seus carros como tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Você percebe aqui o tom do profeta? Quando ele fala sobre ventos, ele fala sobre movimentos bélicos, guerras, rumores de guerras. Aqui está falando de uma grande agitação que chegaria sobre a cidade de Jerusalém. E o profeta exclama: Ai de nós, estamos arruinados. Ventos em profecia transmite a ideia de guerras, pelejas. Então, enquanto esses anjos estão segurando os ventos, eles estão impedindo de que os poderes satânicos tomem conta do nosso planeta, de que o mundo seja destruído por uma guerra. Eles estão retendo os 4 ventos. E até quando eles vão reter esses ventos? Apocalipse capítulo 7, 2 e 3 continua. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo:
Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Ou seja, os 4 anjos de Apocalipse estão segurando os ventos até que o povo de Deus tenha sido selado. Quer dizer que na Bíblia há um selo. Deus tem um selo. E ele está colocando esse selo em seu povo. O selo divino serve para quê? Por que esse processo de selamento? Nós vamos entender isso hoje. Por enquanto, visualize a cena. Anjos de Deus estão impedindo de que guerras mundiais tomem conta do planeta. As forças do mal estão sendo, de certa forma, detidas até que os filhos de Deus recebam o selo dele em suas frontes. Até selarmos, diz aqui Apocalipse 2 e 3, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então esse selo será dado sobre a fronte. E o verso 4 diz, então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui chegamos ao tema, os 144.000 selados de Israel. Mas de que selamento o Apocalipse está falando? De todas as tribos de Israel? Quantas eram as tribos? Não eram 12 as tribos? Exatamente, eram 12. E aqui no Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 5, vai dizer que recebem o selo 12.000 da tribo de Judá, 12.000 da tribo de Ruben, 12.000 da tribo de Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Estas são as 12 tribos que em Apocalipse 7, de cada uma dessas tribos, 12.000 israelitas são selados. Isso se refere ao Israel, ao país de Israel atual? Ou não? E por que não? Porque essas tribos não existem mais. Você vai se lembrar que eram 12 tribos lá no passado, mas com o cativeiro assírio, que aconteceu no ano 722 a.C., 10 das 12 tribos foram dizimadas. Só restaram Judá e Benjamim. Você vai se lembrar que essas 2 tribos, Judá e Benjamim, também foram levadas para cativeiro, o cativeiro babilônico. E lá, então, o povo de Israel passa a ser chamado agora de povo judeu, por causa da tribo de Judá. Agora, o Apocalipse foi escrito no final do 1º século, por volta do ano 96, 97 da era cristã, e o povo de Israel já havia sido dizimado séculos antes. E se ele está falando de um selamento no tempo do fim, certamente essa visão ela não é literal, ela é simbólica. Não estamos falando da atual nação de Israel, até porque não existem mais as tribos. Estamos falando de um Israel espiritual, de tribos espirituais. Você compreende que o apóstolo Paulo ensina que a igreja cristã tornou-se o novo Israel? Agora, quando o evangelho é levado aos gentios, o evangelho agora atinge além das fronteiras de Israel. E agora o povo de Deus é todo aquele que aceita a Cristo como seu Salvador pessoal. Então, se no Antigo Testamento pertencer ao povo de Deus era pertencer à nação de Israel, quer seja por nascimento ou por circuncisão, hoje, ser membro da família de Deus é ter Cristo no coração, é pertencer à família de Cristo. E é isso que está acontecendo aqui nesse selamento. Então, quem são os 144.000 selados, de acordo com Apocalipse 7? São pessoas do Israel espiritual de Deus. E assim como as 12 tribos aqui tratam-se de uma questão simbólica, o número também é simbólico. Não são 144.000 pessoas que serão seladas, mas todas as pessoas seladas recebem o título de 144.000. Bom, nós vamos caminhar no estudo e você vai entender melhor o assunto. Na Bíblia,
quando se fala da aplicação de um selo, nós podemos ver duas finalidades básicas. O selo na Bíblia era aplicado para proteger e para identificar o proprietário. Trazia proteção e designava quem era o proprietário. Dê uma olhadinha para Ezequiel 9, verso 4, que é o pano de fundo para o selamento de Apocalipse 7. Ezequiel 9,4 diz assim: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui no profeta Ezequiel, capítulo 9, você tem também uma cena de selamento. E, de fato, a gente, quando estuda intertextualidade, ou seja, textos que se complementam, nós descobrimos de que Ezequiel capítulo 9 e Apocalipse capítulo 7, eles estão falando da mesma coisa, o selamento do povo de Deus. E aqui, em Ezequiel capítulo 9, nós temos uma ordem para que se passe pelo meio de Jerusalém e sele na fronte aqueles que estão gemendo por causa das destruição, do sofrimento, das abominações que se cometem no meio da cidade. Então, aqui é um detalhe interessante para todos nós. Olha o que diz o verso 5 e 6. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e sem que os vossos olhos poupem, e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Quando olhamos essa cena de selamento, você percebe que o primeiro detalhe aqui é a proteção que Deus dá àqueles que possuem o selo. Quem não tivesse o selo, não importando se fosse homem, mulher, criança, virgem, todos deveriam morrer. Mas quando o anjo da destruição chegasse e encontrasse uma pessoa selada, essa pessoa não deveria ser morta. Ou seja, o selamento é claramente colocado como proteção. Deus está protegendo o seu povo. E é claro que o selamento do capítulo 9 de Ezequiel e do capítulo 7 de Apocalipse não se tratam de uma marca visível que as pessoas possam ver. Nós, quando falamos em testa, fronte, a ideia da Bíblia é a ideia do pensamento, da consciência. Ou seja, as pessoas que estão aceitando o selo de Deus, elas estão recebendo o selo de Deus, ainda que seja uma marca que só Deus pode ver. Então, se eu aceito o selo de Deus na minha vida, eu recebo o selamento divino, que Deus pode ver. Não é uma marca visível para os homens, mas é a ideia de aceitação, de compreensão, de obediência. E é este selo que vai proteger no tempo do fim as pessoas da morte e da destruição. O que mais a Bíblia nos fala? Agora em Apocalipse capítulo 14, verso 1, olha o que diz o texto. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. O que é que está escrito na fronte das pessoas que recebem o selo de Deus? O nome de Cristo e o nome de Deus. Como eu disse, isso não pode ser visto por olhos humanos. É um selamento espiritual. Deus é quem sabe quais pessoas estão recebendo o seu selo. Agora, olha que detalhe interessante. Se Deus está selando, ele tem que possuir um selo. E qual é o selo de Deus na Bíblia? Pois bem, os selos antigos possuíam 3 coisas que nós precisamos compreender. Primeiro, o nome do governante. Segundo, o cargo do governante, o cargo da pessoa. E terceiro, a jurisdição ou o domínio. Então, esses 3 ingredientes apareciam nos selos antigos. Agora, vamos olhar para a Bíblia em busca desses ingredientes para descobrir aonde está o selo de Deus?
Acompanha comigo que diz a Bíblia em Êxodo capítulo 20, versos 8 em diante. O quarto mandamento da lei de Deus. Êxodo 20, verso 8 diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar, e tudo o que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O selo de Deus na Bíblia contém 3 ingredientes. E esses 3 ingredientes aparecem no quarto mandamento. O primeiro ingrediente tem a ver com o nome. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus. Deus aparece aqui. Qual é a função? Ele é o Criador, porque ele fez em 6 dias céu, terra, mar e tudo que neles há. E aqui está a sua jurisdição: céu, terra e mar. Ou seja, o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado, é o mandamento que apresenta todos os ingredientes de um selo antigo. Ou seja, Deus está selando o seu povo. E para termos o selo de Deus, para recebermos esse selo em nossa fronte, nós temos que concordar com esse selo e obedecer a esta ordem. Existem outros textos da Bíblia que vão confirmar o que eu estou dizendo, e eu queria partilhá-los com você. Vamos olhar aqui mais um texto da Bíblia. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Você está vendo? O sábado é um sinal entre Deus e seu povo. Não, pastor Arilton, o sábado é um sinal entre Deus e o povo de Israel. Isso é coisa do Antigo Testamento. É verdade que Deus estabeleceu o sábado também como um sinal para Israel. Mas, amigo, o sábado não se limita a Israel. Pelo contrário, o sábado não foi criado para a nação de Israel. Em Gênesis capítulo 2, versos 1 a 3, assim que Deus criou todas as coisas, o Gênesis já diz que Deus abençoou o dia de sábado, descansou nele e o santificou. O sábado não foi dado a Israel. O sábado foi dado a Adão e Eva no jardim do Éden. Quando as pessoas querem ensinar por aí que sábado era para Israel, é porque elas estão ignorando a verdade bíblica de que o sábado foi dado para a humanidade. Antes mesmo que houvesse pecado nesse planeta, Deus já havia presenteado a humanidade com 2 instituições, o casamento e o sábado. Sábado não foi dado para Israel, sábado foi dado para a humanidade, foi dado para Adão e Eva. Agora, quando Deus escolhe a Israel para ser a sua nação peculiar, Israel passa a ser agora a nação portadora dessa mensagem de Deus, do ensinamento dos oráculos sagrados, claro, dos 10 mandamentos e dentre deles o sábado. Mas o sábado não foi dado para Israel, foi dado para a humanidade. É por isso que Ezequiel está dizendo que ele é um sinal entre Deus e seu povo. Aqui mesmo, em Ezequiel capítulo 20, no verso 20, há um outro texto, onde Deus diz assim: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Você quer ter o sinal de Deus? Você quer ter o selo de Deus? Você quer ter a identificação de que você é povo de Deus? Você precisa ser leal ao quarto mandamento da lei, que nos pede para santificar o sábado. É claro que não é só o quarto mandamento, porque a Bíblia ensina que todos os 10 formam uma unidade. E Tiago 2,10 ensina que quebrar um mandamento é quebrar todos. Logo, não é apenas o sábado, é a nossa obediência
a todos os mandamentos. E quando nós obedecemos aos mandamentos do Senhor, inclusive o sábado, nós recebemos o selo de Deus. Sim, meus amigos, esse tempo, o sábado, é um tempo sagrado. Deus assim o quis. Jesus declarou no Novo Testamento, em Marcos capítulo 2, que o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Deus criou um dia para descanso, porque sabia que nós teríamos a necessidade de, em cada 7, descansar um. Então, o sábado foi dado para nós como um dia de descanso. E agora a Bíblia apresenta ele como sendo um selo. Há o texto que eu mencionei aqui. Qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E nós já estudamos aqui, no primeiro evento dessa série, sobre o juízo de Deus. Nós aprendemos de que a norma do juízo será a lei, e dentro desta lei o sábado. E agora você está entendendo porque o diabo ataca tanto esse mandamento? Porque ele é um sinal, ele é o selo de Deus. Quando nós aceitamos obedecer a Deus, quando nós entendemos que a lei está em vigência e também o sábado, nós recebemos o selo de Deus. É esta visão que João viu em Apocalipse capítulo 7. Os anjos estão segurando os ventos, impedindo que o nosso mundo seja destruído. E agora um processo de selamento está em andamento. E Deus está colocando na fronte de seus servos o sinal da sua aprovação. Aqueles que estão abraçando a aliança que ele fez com o seu povo. O que mais a Bíblia nos informa a respeito desse selamento? Eu expliquei já que o selo de Deus é comparado, ou melhor, a lei de Deus é comparada a uma corrente de 10 elos. Para quebrarmos a corrente, basta quebrar um elo. Assim acontece com a lei de Deus. Se quebramos um mandamento, quebramos toda a lei. Agora, a Bíblia fala também de um outro selamento. Um outro selamento que está acontecendo. É o selo da besta. Você sabe que tudo que Deus faz, o diabo quer contrafazer. Aliás, o diabo é o especialista em contrafações. E assim como Deus tem o seu selo, o sinal dele para com o seu povo, a besta, um instrumento de Satanás, também quer ter um sinal com o seu povo. E olha o que diz aqui o livro de Apocalipse, capítulo 13. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você entendeu que João escreveu aqui no Apocalipse? Se existe no capítulo 7 um selo de Deus e ele aponta para o sábado, no capítulo 13 existe o selo da besta. Ou seja, um poder que se coloca no lugar de Deus. O diabo é especialista em contrafações, e enquanto está acontecendo o selamento do povo de Deus, o diabo também está tentando selar os seus. É o selo da besta. Olha aqui a marca da besta que é aplicada sobre as pessoas. Pastor Arilton, que história é essa de marca da besta? Quem é essa besta? Que marca é essa que vai ser aplicada? Bom, amanhã nós iremos estudar esse assunto. Você não pode perder o tema de amanhã, porque se hoje estamos descobrindo que o selo de Deus é o sábado, amanhã você vai entender qual é o selo da besta. Por hoje, entenda uma coisa. Deus está selando, mas o diabo também está selando. E a humanidade toda será dividida em 2 grupos apenas. Aqueles que receberão o selo de Deus e aqueles que receberão
a marca da besta. Aqueles que fazem a vontade de Deus e aqueles que farão a vontade da besta, que é um instrumento que o próprio Satanás usa para alcançar seus objetivos. Então, amanhã, você vai entender qual é a marca, o sinal, o selo da besta. Por hoje, entendamos uma coisa. O sábado foi nos dado como um sinal de pertencimento e também de guarda, de proteção. E quando nós recebemos o selo de Deus, nós estamos identificados como povo de Deus e somos protegidos contra as forças do mal. Nesse tempo do fim, 7 pragas cairão sobre a terra. Mas se você pegar a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 16, verso 2, e começar a aprender sobre essas 7 pragas, nós vamos estudá-las aqui também nessa série, as 7 pragas. Mas você vai perceber em Apocalipse 16, 1 e 2, que a primeira praga, que são úlceras malignas e perniciosas, elas cairão sobre os portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem. Ou seja, as 7 pragas cairão sobre quem tem a marca da besta, não o selo de Deus. É por isso que eu estou afirmando que o selo de Deus é tanto um sinal de pertencimento quanto proteção. Porque aqueles que tiverem o selo de Deus, eles não serão atingidos pelas 7 últimas pragas. Eu e você temos que entender esses assuntos. Eu e você temos que mergulhar na Bíblia para entendermos a vontade do Senhor. Eu e você precisamos conhecer o que Deus está fazendo e ainda vai fazer na história desse mundo. É por isso que amanhã você não pode perder o programa. Por hoje, eu faço uma pergunta para você. Você está entendendo que a lei de Deus hoje está em vigência? E dentro dessa lei, o 4º mandamento, que nos pede a observância do 7º dia da semana? Agora, por que esse mandamento está sendo tão atacado? Porque isso faz parte de uma estratégia satânica, diabólica, contra a lei de Deus, que é a norma do juízo. Pensa nisso. Querido amigo, talvez algumas revelações que foram feitas no programa de hoje tenham chocado você, mas eu queria convidar você a buscar o Senhor de todo o coração e perguntar para Deus se existe um caminho novo que Ele deseja que você siga. Quando nós nos colocamos inteiramente nas mãos do Senhor, Ele aponta a direção em que nós devemos seguir. Igreja não salva ninguém, mas Deus tem fiéis hoje em todas as igrejas. E Deus tem uma igreja fiel, que está sendo leal a tudo que a palavra ensina. É esta igreja que você deve buscar. Em se tratando de religião, aquele ditado que todos os caminhos levam a Roma não é verdade. Nem toda religião leva a Cristo. Nós temos que nos apegar à igreja que prega a palavra e somente a palavra. Que essa verdade encontre lugar no seu coração e que você pense nisso a partir de agora. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas verdades da Tua palavra que hoje nós estudamos. Ajuda-nos, Pai, a investigarmos cada vez de forma mais profunda para entendermos se de fato esta é a Tua vontade para a nossa vida. Nos dirija com o Teu Espírito Santo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.